Olá, taurinos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? Que lindo! O que eles precisam saber para este momento, nossa gente, das vossas vidas. Detalhe, né? Combinando com a toalha. Olha, que coisa linda isso. Vamos lá, signo de Touro, meus queridos. Momento aqui de mudanças para vocês. E é uma mudança muito conectada com uma libertação. E eu vou ler até para vocês o que está aqui no rodapé da carta. Tem uma frase e diz assim, olha só que interessante: eu estou livre de tudo aquilo que possa estar me prendendo, que possa estar me segurando, que possa estar permitindo, né? Aqui me traz essa sensação de que você quer fluir, de que você quer acessar outras áreas, você quer acessar outros domínios. O que eu quero dizer com isso? Você quer fluir, você quer buscar novos horizontes, você quer mudanças mesmo na sua vida. E às vezes, gente, essas mudanças, muitas vezes elas vão começar dentro, muitas vezes não, todas as vezes, né? Vão começar dentro da gente. Mesmo aquelas mudanças repentinas que acontecem nas nossas vidas, a mudança majoritária já começou dentro de nós, é que às vezes a gente não se dá conta. E aqui me traz esse ímpeto, essa vontade de acessar uma nova vida, de pensar de uma forma diferente, né? De ter conversas diferentes com pessoas diferentes. Sabe quando a gente conversa, às vezes, com pessoas que a gente percebe que não dá para dialogar porque as pessoas não estão vibrando na mesma sintonia, e aí você quer trocar informação, você quer acrescentar conhecimento, porque é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai crescendo e evoluindo, né? Nessas conversas edificantes, naquela conversa especial que eu falo com vocês, do bolinho de fubá com o cafezinho à tarde, né? Aquelas conversas que elevam, aquelas conversas que fazem aquele bem, né? Muito grande no nosso coração, em que a gente vai crescendo, vai edificando. Então, assim, é o momento para vocês estarem literalmente soltando algemas, grilhões, que muitas vezes a gente vai se amalgamando durante a vida, e isso pode acontecer, gente, de diversas formas, e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, às vezes pode ser que essas amarras se deem através de relacionamentos, sejam eles, e aí eu vou abrir um leque aqui, né? Pode ser às vezes relacionamentos no trabalho, relacionamentos que às vezes estão relacionados à chefia, às vezes pode ser relacionamentos de família, você com familiares, você com o seu par, né? Então, relacionamentos de romance, às vezes relacionamentos entre você e seus filhos, ou você e seus pais, né? Então, assim, relacionamentos de amizades.
E às vezes, certas coisas que nos prendem às vezes é um movimento interno de questões que a gente quer dar o passo, mas às vezes por algum motivo, que está aqui na leitura, por algum motivo a gente acaba não decretando isso e acabamos não alavancando. Porque às vezes a nossa mente vai querer abrir. Presta atenção nisso, isso é uma questão de neurociência, tá, gente? Sempre que vem um pensamento novo, aqueles pensamentos já que são, né, pré-existentes, eles meio que tentam confrontar esse novo pensamento. Então, uma série de mecanismos vão acontecer, e isso na nossa parte, né, neurológica, cerebral, esses pensamentos eles vão meio que falar, não, mas espera aí, deixa eu avaliar, e vai julgar, vai rotular, vai não sei o que, vai fazer com uma base num modelo que a gente já tem de experiências anteriores, até esse pensamento novo ser acoplado, ser absorvido, vixe, quantas coisas, né, já não aconteceram. Então, muitas vezes também pode acontecer que esse movimento de você querer ter ideias novas, construir hábitos novos, porque os hábitos têm a ver com a nossa forma de pensamento. Então, às vezes são hábitos, por exemplo, eu quero cuidar mais do meu corpo, eu quero ter um novo estilo de vida, eu quero me exercitar mais, então vou colocar isso na minha rotina. E aí, esse novo modelo que a gente vai tentar encaixar, né, que vocês estão tentando encaixar, muitas vezes também vai ter um tempo aí de adaptação para que isso tudo aconteça. E aí, nossa mente que mente, às vezes cria certos mecanismos de bloqueio para não deixar que isso aconteça. Né? Então aqui, gente, nós estamos falando realmente de um momento novo para vocês na vida material e na vossa vida interna, no que tange a acessar novas dimensões, novos domínios, novas realidades poderosas, ok? Através de mudanças e de uma soltura, tá? Promovendo uma libertação de coisas que você sabe que você pode ir além, você sabe que você pode brilhar a sua luz, você sabe que você, olha só o que está escrito aqui, eu sou sempre recompensado, por tudo o que eu faço. Você sabe que tudo aquilo que você faz volta para você, isso é uma lei universal, tá? Então assim, você entende que você quer mais e que você merece mais. E além de tudo, nós estamos num ano regido pelo número 9, que é um ano que vai falar muito sobre essas questões de a gota d'água, sabe? Então vamos supor que você tem uma taça e essa taça já está repleta de líquido e aí tem aquele pingo que e aí começa a extravasar. Então é aquele limite. Então vamos supor, eu citei vários tipos de relacionamentos aqui, vamos supor que seja sobre um relacionamento afetivo amoroso. Então você traz uma série de oportunidades, uma série de ideias novas para caminhos mais prósperos, para alavancar esse relacionamento de todas as formas. Então você fala assim, por exemplo, eu quero buscar um novo trabalho, ou então eu estou querendo buscar novos conhecimentos, estou querendo aprender outras coisas, ou me veio uma ideia no meu trabalho, estou querendo implementar isso, creio que isso vai abrir muitas frentes dentro do meu trabalho, de repente para eu ganhar mais, de repente para que eu possa ir para uma outra filial, ou uma multinacional, né? Então assim, pensando grande, com aquilo que eu chamo de ambição positiva, e aí aquela pessoa vem e joga joga areia. E aí você fala assim, poxa, mas né, eu esperava uma troca nessa conversa. Lembra aquilo que eu falei da conversa? E aí aquela pessoa vai lá e fala, não, mas você não é capaz disso, isso não vai dar certo para você, e puxa. Então a sensação aqui, gente, é de frear o seu avanço. Vocês querem ir, mas tem alguma coisa impedindo vocês de fluírem, né? Então é aquele momento da gota d'água, chega, não dá mais para continuar deste jeito. E aí você percebe, isso vem muito como um mecanismo que a gente tem de olhar para dentro de nós, como já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então é sobre aquele momento em que a gente bate o martelo, aqui é a espada, né? A gente finca a espada, e aqui me traz muita conotação da espada de Excalibur, porque ela não está
para cima. Eu vou mostrar depois para vocês num deck tradicional aqui, vou deixar aqui no cantinho, depois eu mostro para vocês num deck tradicional com a arte de Pamela, para que vocês possam ver a diferença da espada, tá? Só por uma questão de detalhe aqui. Então a espada está apontada para baixo. Então isso para mim é aquele ponto de virada. Você delimitou e falou assim, não, chega. E isso é uma questão terrena. Imagina que essa espada, né, você finca. Estou falando de uma forma metafórica, ok? Apenas como uma forma de compreender o que a energia da carta está vibrando aqui nesse momento, tá? Então assim, imagina que você finca a espada ali no solo, assim como Excalibur que estava fincada na rocha, né? E ali delimita-se, é um marco nas vossas vidas, entende, meus queridos? É um marco, é um momento em que, a partir daquele ponto, deste ponto em diante, as coisas não vão voltar a ser como era antes, e você não vai permitir, né, se manter atada, se manter atado, se manter aí num atraso às vezes, né? Porque você vai indo aos pouquinhos, vai indo devagarinho, porque a pessoa vai freando, ou às vezes a nossa própria mente vai freando, né? Como eu citei, e aí você não vai mais permitir isso. Então é um momento para vocês realmente que tem essa conexão com o nosso ano, porque o nosso ano, por vibrar neste número 9, ele trabalha essa ideia, essa sensação de pontos culminantes. Por quê? Porque no próximo ano vamos para um ano 10. Então é um ano que realmente fecha-se um ciclo para se abrir outro. Tá bom, meus queridos? E aqui vem sobre uma estrutura emocional, né? Um momento em que saturou dentro de você e ficou como se fosse um bloco. Veja que nós temos aqui duas aberturas de caminhos para vocês, então tá tudo super favorável. E a sensação aqui que eu tenho é como se você quisesse dançar, quisesse fluir, quisesse abrir as suas asas e descortinar novos horizontes, mas dentro de você, e aqui portas abertas tanto para a vida material quanto para a questão da comunicação, a questão do raciocínio, a questão, né, sempre a inteligência muito presente para vocês, por isso é fácil falar com vocês sobre essa questão da mente que mente. Eu não estou não estou sendo carrasca com a nossa mente, não é isso, de forma alguma. A nossa mente tem capacidades incríveis, haja visto tudo que o nosso mundo já criou e também que já, né, tudo que a gente criou e tudo que a gente já destruiu também. Então é importante a gente observar os meandros, né, os caminhos que a mente vai criando, e quando a gente está nesse estado de alerta, não é nem atenção, é alerta, que é um estado acima disso, a gente consegue perceber, então, opa, eu estou indo num caminho que está me atrasando, que está impedindo o meu florescimento, o meu progresso, que está impedindo a marcha fluida, saudável pela vida. Tá bom, meus queridos? Então, o que acontece aqui? Existe um bloqueio, como se fosse uma caixa. Eu gosto de falar isso para vocês, mostrando a minha pirâmide aqui. Então, nós temos a energia do número 4 bem no centro da vossa leitura. Então, a energia do número 4 é a energia da matéria, é o número que rege. Até falei sobre a... Gente, olha isso, a carta se parece com o cristal. Que coisa linda isso, gente. Começaram as sincronicidades. Se prepara porque vai assim do início até o final da leitura. Ai, meu Deus, que coisa linda. Vamos. Então aqui o número 4 é esse número da base, é esse número da estrutura que se conecta à energia da nossa Mãe Terra, certo? E aqui a gente tem então uma rigidez, um bloco emocional. O que isso traz para mim? Você foi deixando, e aí aquilo estava impedindo você realmente de acessar. As vontades vão surgindo e você vai deixando. E aí você começa a perceber que, opa, eu estou olhando a minha vida como se eu estivesse vendo da janela da minha casa, né? Então eu olho, fico vendo a minha vida, mas meio que eu não consigo acessar. Entende? Como se a vida estivesse passando e você não estivesse desfrutando. Então chega aquele momento em que a gente precisa dissolver este bloco emocional.
precisamos olhar para as nossas emoções, e isso é muito importante, porque no inglês tem uma palavrinha que é muito legal, porque é para emoções, né? Então, emotions, energy in motion, então energia em movimento. Então, as emoções são essas energias em movimento, mas quando elas estão blocadas, então impedem realmente o nosso fluir na vida. 2 portais abertos para vocês e nenhum deles acessados. Então, no momento em que você cura essa questão emocional, Anne, como que eu curo essa questão emocional? Primeiro passo, saber se é o início de toda a sabedoria. Olhar para dentro de si e perceber como eu me sinto, vou citar um exemplo aqui, como eu me sinto mediante aquela chefia. Como eu me sinto quando eu tento trazer uma ideia diferente, uma ideia associada a ganhos, a produtividade, a movimentação na empresa que é produtivo, que é interessante para a empresa, que vai trazer um feedback bacana, legal. E aí você leva essa ideia e essa pessoa vai em cima de você. E não acata, né? E nem mesmo te ouve. E aí você guarda. Há quantos anos você vem guardando isso? Entende? Então é o momento da mudança, é o momento da virada. E essa mudança está aqui. Né? O tarô é incrível, né, gente? Eu sempre falo isso para vocês, o tarô é incrível. E as energias, elas vão trazendo as percepções que estão, muitas vezes, adormecidas dentro de nós. Então, eu não estou dizendo que você tem que ir lá e pedir as contas do seu trabalho, né? Não estou dizendo isso de forma alguma, até porque eu sempre falo isso para vocês, né? Primeiro, que o tarô não é um decreto. Segundo, que também não é bola de cristal. E segundo, que é para você sempre pensar com a sua cabeça, jamais se permitir ser pensado. Então é para você refletir. A ideia da minha leitura aqui no canal O Equinócio Tarô é promover uma reflexão sobre a sua vida. Então o que eu vejo aqui é que vocês refletem sobre isso. E o primeiro passo antes da mudança é que a gente reconheça o que está acontecendo dentro de nós. Como eu falei, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, como eu me sinto? A partir do momento em que eu vou percebendo aquela estrutura emocional que está dentro de mim, eu vou cortando, eu vou delimitando, eu vou limpando, vou purificando. Aquilo que é bom fica, aquilo que não é bom, tchau. Né? E aí, olha só que interessante. Eu estou sempre em paz, né? Não, eu sei que tempos, perdão, traduz errado. Eu sei que tempos pacíficos, que tempos melhores, né? Sempre chegarão. Mas como que esses tempos melhores sempre chegarão se eu não fizer nada para me libertar? Então, é exatamente o que essa carta disse. Eu me liberto de tudo aquilo que esteja me segurando, me prendendo. E então eu sei, eu tenho essa certeza, mas a ação precisa ser deliberada e precisa ser pensada, precisa ser sentida, precisa ser discernida, vivida. E isso é tarô, gente, né? A gente vive isso nas nossas vidas. Quem de nós nunca passou por uma situação que se viu assim, né? Com tanto potencial e o potencial diminuindo, sabendo que merece mais, que merece coisas melhores, mas que não tinha dado o passo ainda. E não tinha percebido toda uma questão emocional interna que estava impedindo isso. Quanta coisa não precisava lavar, não precisava purificar. Às vezes, gente, é sobre um choro. Chorar, até tem o dito, né? Que chorar lava a alma. Então, às vezes é um choro contido. Quanta coisa você não segurou, por exemplo, dentro dessa empresa, dentro desse relacionamento. Às vezes pais e filhos, quantos anos você vem segurando. E aí, quando a gente fala sobre questões emocionais, a gente não tem ideia, gente, de quanto isso, né, ceifa a nossa conexão com o sucesso, com a prosperidade, com outros caminhos. E o que vem para vocês é, primeiro, como eu falei, Anne, como que a gente faz isso, né? Primeiro, detectando aquilo que está somatizado, aquilo que está blocado. A partir do momento em que a gente detecta aquela questão limitante dentro de nós, né, enrijecida, a gente começa a transmutar. Então, quando você estiver lá no seu trabalho e acontecer uma situação semelhante, você não vai blocar.
você vai transmutar. E aqui vem essa energia dessa espada, que limpa, que purifica, que transmuta, né? Então é aquela energia da verdade do seu ser. Você vai delimitar um espaço. Lembra que eu falei sobre Excalibur? Então você delimita e coloca um decreto. Eu não vou me permitir sentir da mesma forma. Eu não vou me permitir ficar chateada, decepcionada, decepcionado, frustrada, frustrado. Não. Não vou me permitir. Não vou permitir que isso adentre a minha esfera de poder. Entende, meus queridos? Então aqui vem para vocês essas mudanças que podem estar associadas a essas questões. Primeiro, uma questão mental, que pode ser um grande primeiro passo e, consequentemente, pode se completar com uma mudança na questão de um movimento para um novo lugar. Então vamos supor que você já percebeu que realmente você já purificou, já está lidando com isso de uma forma melhor, não está segurando isso dentro de você. É muito importante a gente não ficar segurando, tá? O emocional dessa forma, né? Então assim, ficar guardando a mágoa, a tristeza, a decepção, isso é muito ruim, porque realmente impede o nosso fluir pela vida, tá? Então, primeiro, detectando isso, e segundo, para alguns de vocês, né? Essa questão de, olha, não tá dando certo, não está realmente me fazendo bem, eu mereço coisa melhor, né? Eu sei que eu mereço o melhor, então eu vou procurar outros lugares. E aí vem aqui, gente, uma estratégia, né? Vem um pensamento aqui de planejamento para que você possa fluir dando um novo rumo para a sua vida. Realmente buscando por um momento pacífico, aquilo que eu falei sobre a ação, por tempos melhores, por tempos prósperos, por tempos onde você alicerça dentro de você coisas boas e vê que realmente, vamos supor, uma ideia edificante que você venha trazer para o seu trabalho, poxa, vai ser acatada e todo mundo vai se beneficiar disso, e você vê aquilo, sabe, que começou como uma moedinha dourada, trazendo tantos benefícios, né? É aquilo que eu falo para vocês, que às vezes a gente não tem ideia da dimensão das cadeias que a gente tem na nossa vida, né? Então, por exemplo, vamos supor que você vai no supermercado e você compra um pacote de pão. Sei lá, tô dando um exemplo qualquer. Você pega um pacote de pão. E aí a gente não tem ideia de como aquele pacote de pão, qual foi o percurso, quanta coisa aquele pacotinho de pão não passou para chegar lá na sua mesa. Então, primeiro, ele teve que ser, o trigo lá teve que ser colhido. Aí foi colhido por algum produtor rural que plantou esse trigo, levou esse trigo para sua cooperativa, ou enfim. E aí, gente, tem toda uma sequência, que eu não vou citar a sequência inteira, mas ainda teve depois da indústria que produziu, ainda tem o transporte, então teve a pessoa que transportou, que dirigiu lá o seu caminhão para trazer para o supermercado. Aí teve o pessoal que repôs na gôndola. Então assim, a gente não tem noção de quantos trabalhos, quantos empregos não estão sendo alicerçados ali, alimentados por causa de um pacotinho de pão. Fora o pessoal do caixa no supermercado. Então assim, entende? E aí é sobre isso, é sobre você ver que a sua ideia, é sobre você ver que aquilo que você entregou foi positivo e andou e girou e movimentou. Anne, mas só vale para trabalho? Claro que não. Claro que não. Vamos supor que não seja sobre questões externas. Vamos supor que essa libertação seja você com você, né? De uma nova forma que você deseja viver. Todos nós aqui do canal O Equinócio Tarô estamos neste processo e eu não me excluo disso não, tá, gente? Porque o processo do despertar é eterno, eu estou sempre evoluindo e é uma meta pessoal minha. Vocês sabem que eu nunca me excluo das leituras, porque as leituras, elas trazem mensagens para a minha vida também, sempre aprendo e com a energia também de cada signo, né? É impossível isso, sou um ser humano, né? Mas é muito interessante, essa é uma meta minha, aprender, crescer e evoluir e contribuir. Cada dia um pouquinho mais do que ontem. Então, se ontem eu acho que eu fui super bem, hoje eu tenho que ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem.
e assim sucessivamente. Então, às vezes, é sobre esse movimento, né? Não é sobre questões no trabalho, questões com a família, vamos supor que isso esteja tudo muito bem resolvido, mas é sobre a questão da expansão. E aí a gente vem de encontro com algo que todos nós estamos aqui no canal buscando, né? Todos nós somos esses buscadores, somos os trabalhadores da última hora, e estamos aqui querendo alavancar, querendo expandir, querendo buscar e ter a certeza desses tempos melhores, desses tempos pacíficos que a nossa terra tanto clama e urge por esses tempos de fraternidade, de igualdade, de honestidade, de amor, de irmandade entre todos nós, já que somos todos filhos e filhas da mesma fonte geradora de tudo que há, né? Então, assim, esse movimento pela busca de sermos melhores sempre vai haver aqui no canal, né? Todos nós estamos nesta mesma energia, todos nós estamos nesta mesma frequência. Então, às vezes pode ser que a leitura venha para você também nessa movimentação, né? E aí não quer dizer que esteja associado apenas a uma situação de trabalho. Mas então, Anne, como pode acontecer este upgrade, né? Digamos assim, como que pode acontecer essa modificação? Igualmente, da mesma forma, percebendo que você olha para a sua vida e você às vezes quer dar um passo, vamos supor, vou citar uma coisa simples aqui, tá? Quero incluir mais, sei lá, mais exercício, mais atividade, né, na minha rotina. Vamos supor que você hoje faça uma caminhada só no final de semana. E vamos supor que você queira aumentar isso para, sei lá, 4 vezes na semana, né? Então sair dos 2 dias e dobrar isso. Aí o que a mente vai fazer? Mas aí vai me atrapalhar aqui e ali. Por quê? Porque é a inclusão de um novo hábito. Então, é perceber exatamente estes mecanismos e agir em cima deles. Se você sabe que aquilo é bom para você, que vai te fazer sentir bem, então acabou, é ponto pacífico. E olha só que interessante o que essa carta, eu não sei se eu li todas para vocês, eu vou ler todas na sequência. Olha só, essa aqui fala: eu sou sempre recompensado por tudo aquilo que eu faço. Então é exatamente isso, é o eco do universo. A gente entrega uma coisa, recebe outra. Isso é uma lei cósmica universal, a lei da ação e da reação, né? Quando a gente percebe também, assim como é em cima e embaixo, também pode ser representado da mesma forma, né? Aquilo que a gente faz e a gente emana, ecoa aqui como uma forma de recompensa que não é só sobre dinheiro também, mas às vezes é sobre, como eu disse, promoção de saúde, geração de bem-estar, como um simples fato de você mudar e caminhar mais, se exercitar mais, enfim, cada um de vocês, né, faz aquilo que é melhor, né, no sentido de exercício, mas é um exemplo, né? Aqui eu me liberto de tudo aquilo que está me segurando perfeitamente, né, rompendo com algemas, rompendo com grilhões, e aqui me traz essa questão da fechadura, do buraco da chave, né, da fechadura, onde a gente tem a chave, nós temos essa chave para abrir, mas cabe a nós termos o ímpeto, termos a vontade. Como já dizia Albert Einstein, é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Aqui, essa carta dizendo: eu ouço ao meu coração e sigo a minha sabedoria, com toda certeza, o seu sistema de navegação interior, aquilo que o seu sagrado coração, que não é no movimento passional, presta atenção nisso, não é ser passional e falar assim, eu vou sair terminando um relacionamento, eu vou sair do meu emprego. Não é isso, né? Não é isso. É entrar em conexão com a sua verdade, com a sua essência, avaliar os cenários e fazer estratégias para promover as mudanças de forma gradual. Nós estamos num ano regido pelo eremita, também, não é só ele, né? Eu expliquei isso para vocês nas leituras anuais. Então, o eremita, ele dá o passo, a marcha dele pela vida é pensada. Cada passo dele é deliberado. É exatamente assim que a gente deve fazer. Tá bom, meus queridos? Aqui, essa carta falando, eu sei, essa aqui eu já tinha lido, né, com certeza. Eu sei que tempos pacíficos, eu agrego também tempos melhores, chegarão. E aqui,
eu estou pronta, eu estou pronto para romper, né, para quebrar barreiras e seguir na direção do sucesso. Então é perfeito, né? São realmente vocês aqui seguindo na direção de uma vida bem-sucedida, de uma vida próspera. Eu gosto muito de falar sobre isso com vocês, porque quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando só sobre uma questão financeira. Para alguns de vocês, envolvendo ganhos com toda certeza. Para alguns de vocês, é sobre o ganho de vida, é sobre o ganho de alegria, de gratidão, de paz na alma, sabe? Isso também é prosperidade. Isso também é se sentir feliz. Isso também é ter sucesso na vida. A prosperidade é a idade próspera. Então, e trabalhar também na direção da esperança, sabendo que tempos melhores sempre chegam, mas que a minha ação perante a vida também é deveras importante. Como já dizia a Cora Coralina, querida, né, que a nossa vida é uma grande colcha de retalhos, com toda certeza. Cada ação compõe um retalho das nossas vidas, e assim a gente vai compondo a nossa grande colcha de retalhos. Portanto, a nossa ação na vida, assim como o eremita, quanto melhor a gente pensa, quanto melhor a gente avalia essas questões emocionais também, né? As questões da nossa mente, que às vezes pode mentir, a mente que mente, né? Então, quando a gente avalia tudo isso e caminha a passos assertivos, a gente vai rompendo com grilhões, a gente vai rompendo com amarras, a gente vai rompendo com energias densas, né, frequências negativas que nos impedem de seguir na direção de uma vida bem-sucedida. Tá bom, meus queridos? Eu quero aproveitar essa frequência e fazer com vocês o primeiro mantra da nossa leitura. E esse mantra, gente, eu vou fazer já o nosso mantra anual, porque vibra muito na energia do nosso mantra luz para o ano de 2025. Quem conhece, já pode escrever aqui embaixo nos comentários. Quem ainda não conhece, vem junto comigo e vamos unir os nossos corações e vamos fazer juntos o primeiro mantra desta leitura. Com certeza no decorrer dela virão outros, tá bom, meus queridos? Então, o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto: está feito. E assim é. Exatamente como a energia desta espada. E assim é. E finca a espada, né? Então este mantra, gente, é o nosso mantra luz para o ano de 2025. Eu tenho realizado ele em todas as leituras desde o dia 4 de fevereiro e vou assim até o dia 31 de dezembro, né, deste ano de 2025. Eu convido você a se unir a nós e realizar este mantra todos os dias de manhã, assim que você levantar. Um excelente mantra, uma excelente energia para você estar emanando através do seu campo mental, das energias positivas que este mantra tem, possui, e também que a gente já vem trabalhando aí ao longo de meses, né? Então já tem uma egrégora muito forte. Então eu convido você a fazer este mantra, tá bom? Tem uma explicação sobre ele lá no site, eu vou deixar aqui. O link está aqui na descrição do vídeo do nosso site, tem também fixado no primeiro comentário aqui embaixo, tá? E aparece aqui, ó, no rodapé do vídeo, o endereço do nosso site. Lá tem uma explicação falando sobre este mantra e por que eu escolhi este mantra para trabalhar com vocês. Tá bom, meus queridos? De qualquer forma, se ressoa no seu coração, aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários este mantra poderoso para ativar esta energia, tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá. Vou tirar mais uma confirmação aqui para vocês. Fundo do deck. Olha, perfeito, né? Eu estava falando sobre isso e eis que veio esta mensagem. Eu já vou tirar aqui também o Ás de Espadas para vocês, que eu quero que vocês vejam uma diferença. Mas antes eu vou tirar aqui essas cartas de oráculo para vocês. E aí a gente já fala sobre, já faço as outras cartas que tirei e as cartas do oráculo. Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você
que está inscrito aqui no canal. A você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia maravilhosa, gratidão ao apoio dos nossos membros, pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, gratidão a todos vocês por este amor que vocês emanam na minha direção, estendido também a toda a minha equipe. Estejam certos que esta energia belíssima chega aqui sim nos nossos corações como um forte abraço de luz. E é por isso que eu sempre desejo e abençoo a cada um de vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Yes! E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior Corações Unidos. Touro, fundo do deck. Gente do céu, meu Deus, para. Meu Deus, o que é isso? Gente, isso aqui... Eu falo para vocês, né, em todas as leituras, quem tá chegando, eu já vou avisar que você sempre vai ver isso. Quem é aqui do canal, pode escrever aqui embaixo e confirmar. Porque todas as leituras sempre vem uma sincronicidade. Não uma, mas em várias, né? Às vezes é de alguma coisa que eu falei, às vezes são os desenhos das cartas que se conectam, são os números, sempre acontece alguma coisa que para mim é a magia de Deus, é a beleza de Deus, é a verdade de Deus se manifestando neste aqui e neste agora. Eu fico muito feliz, muito agradecida e me sinto honrada disso sempre acontecer, né? Sempre acontecer nas leituras. É muito lindo isso. O que essa carta traz, gente, tem tudo a ver com o que eu falei para vocês. Vocês não têm ideia do que está escrito aqui. Meu Deus do céu. Bom, vamos. Eu vou tirar para vocês aqui o Ás de Espadas. Esse deck aqui, eu tenho usado ele nas leituras e muitos de vocês têm comentado: Anne, que deck é esse? Que deck é esse que você vem utilizando? Bom, gente, todos os decks que eu utilizo estão aqui, tá? Como eu falei, estão aqui na descrição. Não só o site, mas tem os decks que eu estou utilizando na leitura em questão. Se você quer saber a minha coleção inteira, esses decks que aparecem aí no início do vídeo, no final do vídeo, quando eu me despeço de vocês, né? Aqui, achei. Tem tudo lá no site, tá? Tem tudo lá no site. Tem até um campo de busca, você pode colocar lá o tarô, você pode colocar para selecionar só oráculos. Esse deck tá lá, tá? Eu vou deixar ele aqui também para vocês. E esse deck é muito legal, porque ele traz a arte de Pamela, tá? Mas ele traz numa paleta de cor mais suave. Então as cores são um pouquinho mais suaves, não é tão saturado, tá? Então só para mostrar para vocês a diferença do desenho aqui, tá? Que essa espada, ela está apontada para cima e aqui essa espada está apontada para baixo. Então é muito dessa conexão com aquilo que eu falei do ponto X da questão, sabe? Marco, é aqui, chega, não quero mais. Alguma coisa tem que mudar. Eu tinha dado o exemplo de Einstein, né? E eu volto a falar sobre ele, que ele diz assim: insanidade é querer que as coisas mudem e continuar fazendo sempre a mesma coisa. Essa frase é muito legal, porque é isso mesmo. É isso mesmo. E tem uma outra frase dele que eu gosto por demais, que ele diz assim: a vida é como andar de bicicleta. É preciso se manter em movimento para não cair dela. Então é isso, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa romper. E para vocês, chegou naquele ponto máximo. Chegou naquele ponto em que assim, eu vou fazer e eu sei que o universo virá junto comigo, virá em meu auxílio, porque é aquele momento do chamado. Né? Esses pontos culminantes, eles vêm como uma grande virada de chave, né? Então vamos lá, meus queridos. Aqui, essas duas cartas, elas super confirmam para mim, porque é sobre aquele momento em que a gente sente que a gente está literalmente olhando a nossa vida pela janela, ou olhando a nossa vida, né? Às vezes vendo um filme, se imaginando naquele lugar, lendo um livro, se imaginando, mas eu queria tanto aquilo, eu queria tanto viver aquilo, né? Ou queria tanto que a minha vida funcionasse, né, de um determinado jeito.
E aí a gente fica nessa vontade, aquilo começa a pulsar dentro de nós até a hora que você fala assim, agora eu vou. Né? Não tem mais dúvida, eu sei qual é o caminho, eu sei o que se conecta com a minha verdade. E é algo, existem 2 passos aqui para vocês, como eu falei, essa carta confirma isso. O primeiro passo é olhar para dentro, olhar para a sua vida interior. Depois que você olha para a sua vida interior, detecta aquele amontoado de coisas que muitas vezes a gente vai vivendo e quem de nós não e nem nunca, porque vivemos numa vida muito corrida e na maioria das vezes de questões voltadas para a vida externa, então a nossa vida interna vai ficando de lado e cada vez mais a gente vê isso acontecer. E a gente acaba não entendendo o que está acontecendo, porque a gente quer que a vida externa flua. Mas como se a vida interna não está parada? Precisamos olhar para a vida interior, e é isso que o eremita vem falando. E não só ele, mas também o arcano da lua. Eu expliquei sobre isso para vocês, tá, gente? Nas vossas leituras anuais, tá? Então vou deixar aqui no cantinho da tela, como eu sempre faço com vocês, de forma carinhosa, vou deixar a sugestão, a vossa playlist Touro 2025. Gente, dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Touro neste ano de 2025. Eu deixo de forma carinhosa por conta de toda a conexão com o ano, para que você possa assistir principalmente a leitura anual, Touro 2025. Tá? E aí você vai entender por que eu falo sobre certas coisas com relação ao número 9, com relação aos arcanos que estão regendo o nosso ano. É importante a gente entender esses movimentos para a gente entender também como nós estamos nos movimentando e o que se passa dentro de nós. Porque é a frequência que está no universo e a gente sintoniza também nisso. Nós somos partes desta frequência, desta energia. Estamos vivendo esta vida aqui neste planeta. Então também recebemos esses influxos. E reconhecendo tudo isso, podemos fluir de uma forma muito mais assertiva e orientada e próspera e bem-sucedida nas nossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aqui falando sobre a intuição, né? Então a minha intuição me guia para a minha verdade. Gente, é muita sincronicidade, né? Então quando eu falo sobre os 2 passos, que o primeiro é a vida interior, ou seja, é seguir mediante o seu sistema de navegação interior. Então, o primeiro ponto, já detectei que a mudança é factível. Segundo ponto, como organizar tudo isso? E aí, deliberar as ações, estruturar o meu pensamento, harmonizar o meu pensamento, as minhas ideias e os meus ideais para então fluir. Exemplo, num novo emprego, como sair deste emprego que eu estou? Primeiro, preciso buscar novos horizontes, lançar novos currículos, falar com outras pessoas, né? Se for sobre uma mudança na rotina, ok, amanhã decrete isso. Amanhã vou fazer o meu dia de forma diferente, vou encontrar, eu falei sobre, sei lá, caminhada, né? Então vou encontrar aí 1 hora do meu dia, meia hora do meu dia para caminhar. Anne, não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa muito, muito, muito cansado. Então você vai fazer o seguinte, você vai descer do ônibus, do Uber, sei lá, você vai parar o carro mais longe, você vai andar um pouquinho mais. São táticas, né, gente, que a gente vai otimizando, que a gente vai organizando o nosso tempo e, consequentemente, a nossa vida, tá? Então, assim, vamos supor que seja o ônibus. Você desce do ônibus 2 pontos antes. E aí você vai caminhando, ok? Para chegar em casa da mesma forma. Então, olha só o quanto você já caminhou a mais. Eu não vou pedir comida. Não, eu vou até o restaurante. E vou andar, vou caminhar, entende? Poxa, já caminhei um pouquinho mais. Enfim, são ideias aí, tá, meus queridos? Eu estou numa leitura geral, então eu ofereço para vocês alguns cenários na tentativa de ajudá-los, tá? Olha só que lindo, me mantenho na luz e nunca sozinho. E essa carta aqui, gente, essa carta, meu Deus do céu, vou começar por ela. Primeiro, essas águas fluindo aqui, né? Então imagina que essa cachoeira tá fluindo, né? E aqui, imagina que esse caminho estivesse cheio de pedras. Assim são as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas agem muitas vezes, se não tiver fluindo, fica aquele pacotão, fica aquela coisa blocada e sedimenta tudo isso. E aí,
as nossas águas internas não fluem e fica uma barreira. E aí você fala assim, mas isso interfere na minha vida profissional? Opa! Na minha vida material? Com certeza. Por quê? Porque não consigo pensar direito, não consigo sentir direito, não consigo agir direito. E aí a lambança na certa, entende? E aí o que a gente faz? Ficamos atados e não nos libertamos. Não nos libertamos, né? E aqui me vem uma conexão muito grande com moksha, que é um princípio, né, que a gente estuda isso no hinduísmo, e o moksha ele vem falando sobre a liberdade do ser. E a liberdade do ser que está muito além também, né, das questões da vida material. Quando a gente percebe que nós existimos numa consciência elevada, olha essa coroa aqui, né? Uma consciência elevada que vive, e aqui essas duas cartas estão demais, né? Nunca aconteceu isso, muito lindo, essa sincronicidade, essa conexão, de eu estabelecer a mensagem com a mesma carta, mas com um imaginário completamente diferente, isso é lindo demais. A conexão e a presença neste plano, porque somos consciências vivendo uma experiência material nesta terra. E aqui a energia do número 4, respaldando isso para mim. Muito perfeito, né? Lindo demais. Hoje, olha o que está escrito aqui, hoje. Então, gente, é agora. Anne, como que eu faço para começar as mudanças? Agora, já. Não espera, não protela. Começa agora. Como? Muda. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Que conquistas? As de ontem, as de hoje, que já podem ser agora, hoje, e as do amanhã, que só vão existir no amanhã se hoje a gente fizer alguma coisa, né? Então, eu solto as minhas crenças antigas, as minhas convicções e as minhas noções pré-concebidas. Olha isso, quando eu falei sobre o mecanismo da nossa mente, que isso é um fenômeno biológico e quando a gente entende, fica mais fácil da gente fluir na vida, tá? Então, eu entendo tudo isso, eu preciso soltar, eu preciso liberar, eu preciso me libertar de tudo isso, tá? No lugar... Nossa, gente, é muito perfeito. Isso aqui é confirmação de tudo que eu falei lá no início da leitura. No lugar delas, nunca aconteceu uma confirmação tão contundente. No lugar delas, eu busco por novas ideias, por inovações e possibilidades infinitas. Eu sou totalmente adaptável, com toda certeza. A gente vai se acostumando, vai se apequenando. Então, precisamos, é como a carta fala, breakthrough. Precisamos romper, precisamos abrir caminhos, precisamos seguir em novos horizontes, né? Eu sou adaptável, eu estou apto de ver para além das minhas limitações prévias e descobrir os grandes mundos que existem dentro de mim. Que coisa mais linda, os grandes mundos que existem dentro de mim. Eu comecei a leitura falando sobre isso, acessando novos patamares, novos horizontes. Gente, e a carta se conecta aqui, né? Eu não sei se vocês estão vendo isso que eu tô vendo agora, mas é surreal. Olha, o feixe que vem do terceiro olho e traz essa libertação, e traz essa fluidez. O terceiro olho, a energia de Agnya Chakra, o nosso terceiro olho, que nos permite enxergar a vida com uma percepção elevada, tá? E que, portanto, a partir desse momento, a gente realmente começa a mudar muitas coisas dentro de nós. Muitas coisas dentro de nós mudam com esse estalo, com essa percepção, né? É uma terceira forma de olhar. Me mantendo na luz. Hoje eu observo, olha o que eu falei, citei até
fiz um questionamento, as leituras aqui elas são de cunho reflexivo, vocês sabem disso. Eu sempre afirmo isso para vocês, sempre falo, tá escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Para deixar tudo certinho, tudo bonitinho para vocês, né? Então, quando eu cito o Aristóteles e falo, saber-se é o início de toda sabedoria. Para saber-se é preciso observar-se. Então a gente vive nessa vida muito corrida e olhamos só para fora e às vezes não tem nem tempo de olhar para dentro. Então é preciso começar a fazer este treinamento. É um treinamento, tá, gente? Pode ser que nesse caminhar que você vai descer um pouquinho antes, você já vai começar a estabelecer esse olhar interior. No começo é esquisito, e aí olha a resistência da mente que vai falar, ah, não, mas por que você está perdendo tempo pensando nisso? Fica pensando lá no trabalho, na conta para pagar, no não sei o quê, né? Então aí, com o tempo, a gente vai começando a exercitar essa questão do domínio interno, e isso vai fazendo parte da nossa vida. Quando, Anne? De manhã, de tarde, à noite, até domingo, né? Esse domínio vai se fazendo cada vez mais presente, tá? Então hoje eu observo. Eu dedico um tempo, olha isso, eu dedico um tempo para pensar calmamente e sabiamente e sigo em frente com completa confiança, sabendo que eu serei bem-sucedido. Que lindo, porém vou trocar este serei, porque eu não sei quando este serei, né? Vou ficar sendo quando? Então, vamos mudar este serei e vou trocar para agora já. Então vamos fazer este mantra. Eu sou bem-sucedido ou bem-sucedida, né? Eu sou bem-sucedida ou bem-sucedido. Tá bom, meus queridos? Escreva aí embaixo nos comentários ou então simplesmente você fala eu tenho sucesso na minha vida, né? Também é uma outra forma de você afirmar. Veja como é melhor para você, presta atenção para escrever direitinho, porque senão o mantra perde a potência, tá bom? Então os mantras também carregam não só sonoridade, mas a forma como a gente escreve também interfere. Senão são códigos, né? A gente escreve de forma errada, a gente perde a potência da palavra, a força da palavra. No início era o verbo, como já dizia na Bíblia. Não importa o que aconteça hoje, olha isso, eu vou me manter na luz. Eu vou manter a minha fé e o meu equilíbrio. Olha que lindo. Dessa forma, eu nutro a minha alma e me torno uma forte e firme representação da luz. Perfeito. É sobre essa calmaria, é sobre essa paz interior, é sobre esse autoestudo, né? Esse estudo de si que promove todo o desenvolvimento, que promove todo o florescimento. Olha esse jardim, todo esse crescimento, toda essa expansão, toda essa liberdade do ser, né? E fluindo mediante o seu sistema de navegação interior, principalmente aqui também, né? Para vocês que naquelas situações de dominação, de movimentos do ego advindos de outras pessoas, né? Que vão às vezes taxar e querer apequenar você, né, te fazer se sentir menor daquilo que você é, da sua potencialidade, né, é aquele momento de você olhar realmente para você e falar assim, nossa, eu tenho tanta bagagem dentro de mim, né, tenho tanto para oferecer para esse mundo, e às vezes a gente pensa só sobre trabalho, né, não é só sobre trabalho, eu já sempre falo isso para vocês, é sobre a nossa performance na vida. Cada um de nós que se ilumina, que brilha a sua luz, olha essa moeda dourada aqui, de novo as cartas se conectando, né? Então, cada um de nós que brilha o seu valor, a obra-prima da sua vida não está naquilo que o dinheiro pode comprar, mas a obra-prima da sua vida está nos valores que você disseminou, né? Que você semeou. Essa é a nossa obra-prima. Pelas vossas obras vos conhecereis, mas é sobre os valores que foram semeados, né? Então isso é muito importante, muito importante. É sabendo disso que você realmente rompe e confia, né? Como a carta fala, né? Eu sou confiante, né? E eu tenho certeza, completa certeza que serei bem-sucedido. Prova disso está aqui, essa abertura, né? Para o sucesso. Aqui também vem uma energia muito, muito bonita para vocês, gente, de conexão com a frequência de Arcanjo Miguel,
de Lord Melquisedeque. Tem uma frequência muito bonita aqui, vários tons de lilás para vocês, então confirmando para mim, sim, essa questão da purificação, transmutação através da energia da chama violeta também, tá muito perfeito. Nunca sozinha, nunca sozinho. A minha conexão com Deus e com os anjos, olha a espada apontando para cima agora, é uma chama que ilumina o meu coração, independentemente, nossa que lindo, das trevas que estejam ao meu redor. Esta conexão é a fundação da minha força interior. Me permite seguir em frente na ordem divina para o meu benefício maior. Olha essa mão, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Olha essa mão segurando a mão aqui. Gente do céu, o que é isso? Olha, a mão que segura aqui. Então podem tentar segurar e impedir você de diversas formas, mas vocês estão sendo sustentados por forças muito maiores, acreditem nisso, tá bom? A fundação, a base, a estrutura com Deus, seres de luz, irmãos das estrelas, né? Com quem você se conecta, né? Seres dourados, nosso sol central, enfim, né? Anjos, guardiões, mestres, mentores, guias, enfim, né? Vocês estão sendo guardados, estão sendo protegidos. Eu acabei de falar da energia de Melquisedeque, né? Uma energia de Mestre Saint Germain. Então, eu peço ao universo por uma orientação, sabendo que eu sempre receberei a sua ajuda e a sua proteção. Aqui também, né, com essa espada, trazendo esse senso de limites muito bem estipulados, né, trazendo uma cúpula de proteção. Aqui essa moeda também me traz esse senso, né, de proteção. Quando eu abençoo vocês, eu estou envolvendo vocês nesta energia das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Eu estou emanando essa frequência para que vocês sintam essa energia, né? Essa sempre foi a proposta do canal, de trabalhar dentro dessa frequência e de vibrar dentro dessa energia, fazendo como Cícero deixou em sua frase, né? Certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então, de eu me certificar, né, que nessas de eu ser um pouquinho melhor a cada dia, eu estou contribuindo, estou abençoando pessoas, estou ajudando de alguma forma, trazendo uma palavra de luz, estou deixando o seu dia um pouquinho melhor, um pouquinho de luz, um pouquinho mais de bênçãos, né? Essa é a missão. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem para mim que de repente a própria leitura, não é, meus queridos? Pode estar sem. Quantos de vocês não escrevem para mim, para minha equipe, escrevem: nossa, Anne, incrível, eu pedi ao universo uma orientação e o seu vídeo apareceu para mim. Gente, não existe acaso. Eu não acredito nisso, de forma alguma. A cada dia, já tem 4 anos, né? O canal fez aniversário. Dia 9 de julho, gratidão a todos vocês que desejaram um feliz aniversário, que colocaram... Eu fiz um post aqui na comunidade, gratidão pelo carinho, eu ainda não respondi todos vocês, porque tem muita mensagem, mas gratidão por toda essa energia positiva, viu, meus queridos? Com toda certeza, eu quero que vocês saibam que é uma via de mão dupla. Tudo que vocês desejam, nossa, eu desejo dobrado para vocês, esse canal existe para vocês, por vocês. Tá bom? Do fundo do meu coração. Muitas mensagens lindíssimas me emocionaram, tá bom? Tocaram aqui no meu coração, de toda a minha equipe. E essa é a proposta, há 4 anos, fazendo essa missão de luz, de amor e de esperança. Então aqui pode ser que a própria leitura seja esse momento em que você pediu e veio, pediu, obtereis, buscai e acharás. Hoje o sol vai se erguer e vai brilhar para mim. Eu nunca estou sozinha, eu nunca estou sozinho. Eu sei que às vezes a sensação, gente, é que parece que a gente está rodeado pelo mal. E aí sempre vem, né, em todas as leituras, nossa, em todas as leituras que eu faço para vocês, sempre vem o ensinamento do meu avô, que era do signo de Touro, um dos meus avós, né, grande sacerdote da minha linhagem ancestral, que ele falava assim, né, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre sendo vigiados, estamos sempre sendo guardados. Olha aqui, e essa mão segurando aqui.
Então podem tentar impedir o seu sucesso, a sua prosperidade. Podem tentar impedir o seu progresso perante a vida, mas a luz sempre vence. Acredite nisso. Eu sei que às vezes tem dias que parece que a gente está cercado e parece que só é o mal que existe. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente processar isso, né? Trazer isso para as profundezas do nosso ser. Mas eu tô aqui como prova viva disso. A nossa comunidade existe, é viva, é real, tá aqui também como prova. Quantas histórias, quantas vidas, quantas pessoas incríveis, né? Que também podem estar te ajudando aí de diversas formas. Vocês trocam as mensagens, eu fico muito feliz com esse apoio mútuo, né? Com os depoimentos também que vocês deixam, que sempre vai ajudar uma outra pessoa, né? Então, assim, nós nunca estamos sozinhos. E os trabalhadores da última hora sempre vão se encontrar. Nós sempre vamos nos encontrar. Sempre. Não importa como, quando e onde. A gente se encontra. Acredite, tá bom? E se a gente não se vê, a energia flui. Não há barreiras para o amor. Acreditem nisso. Vamos lá. Estou super emocionada. Ufa. Vamos lá. Touro. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Touro precisam saber para este momento das vossas vidas. Nós temos uma energia aqui para vocês da base, como eu expliquei, né? Temos uma energia aqui do número 8, trazendo essa frequência de prosperidade. Vamos lá, vou tirar uma mensagem aqui para vocês e aí eu já falo para vocês mais sobre os números. Que mais? Os queridos regidos sob o signo de Touro. Fundo deck. Ah, vocês não têm noção do que veio aqui. Que coisa mais linda. É ou não é uma super confirmação? Gente, eu tô assim em estado de graça, porque nunca aconteceu isso numa leitura. Tantas sincronicidades como essa realmente nunca tinha acontecido antes. Eu falei sobre isso e tá aqui. Nossa, maravilha! Olha só que lindo! Lindo! Antes de eu ler essa mensagem para vocês, eu vou deixar esse deck aqui na mesa, porque eu quero que ele já vá entrando na energia da mensagem que eu vou tirar para vocês. Este deck, ele vai trazer a nossa mensagem final, que ele fala sobre os sussurros da sua alma, Touro. O que a sua alma hoje está sussurrando para você? O que você precisa saber, tá? Que a sua alma está falando para você, tá bom, meus queridos? Bom, eu tava falando sobre a energia dos números, né? Então eu falei sobre a energia do número 4, aqui nós temos uma energia também de harmonia para vocês que vem de forma dupla, tá? E nós temos também, gente, a presença, como eu tinha falado, né, da frequência do ano 9, a gente tem aqui a energia do 2, a gente tem aqui a energia do 4, tá? Então, mais um motivo para você assistir a sua leitura anual, tá bom, meus queridos? E temos também a presença dos números mágicos de ativação energética, me mostrando que sim, vocês estão no caminho certo, tá bom? Esse é o caminho, tá? De vocês fluírem na direção de todo o sucesso, de todas as bênçãos que vocês merecem desfrutar nesta vida, tá bom? Vamos lá, confiança. Olha, exatamente o que essa carta tinha trazido para vocês. Perfeito. Existem muitas coisas lindas neste mundo e eu sou uma delas. Eu vou colocar como vocês, né? E você é uma delas. Eu olho para a beleza dos outros e também me encontro. Eu cresço cada vez mais confiante a cada dia, com toda certeza. Vocês são queridos, são pessoas queridas, são uma presença deliciosa, né? Pessoas inteligentes, pessoas elegantes. E eu não estou elogiando para ficar puxando o saco, não. É pura verdade, né? Eu tive a presença do meu avô querido na minha vida, taurino. Meu pai é taurino, então assim, tenho eu sei muito bem do que eu tô falando, né? Tem vocês na minha vida também. Então assim, é fato, né? E essa elegância, gente, ela reflete, presta atenção nisso, ela reflete fora
mas na verdade ela está vindo de dentro. É dessa elegância moral, é desta nobreza, é deste pensamento elevado, verdadeiro, honesto, justo, humano, sabe? Engrandecido, nobre, repleto de valores, de virtudes, é que a gente está precisando. É exatamente isso, tá? Que coisa linda essa carta. E aqui as duas, né? Criando essa ponte. Eu sigo em frente com completa confiança, sabendo que eu sou muito bem sucedida, muito bem sucedida. As cartas de novo se conectam. Olha a borda aqui, ó, fazendo... Olha isso, gente. Olha o verde aqui, ó. Tá demais essa leitura de vocês. Meu Deus do céu. Vamos. Essa carta, eu havia falado sobre isso. Falei sobre o bem-estar. Olha só que lindo. Abundante bem-estar, né? Perdão, traduzi errado. A saúde abundante e o bem-estar são meus por nascença. Eu sou fit, eu sou completa, completo, eu sou plena, pleno e eu sou forte. Eu sou grata, eu sou grato pelos meus dias que são repletos de vida. Yes! Que lindo isso! Você pode levar essas afirmações também para você. Então, gente, perceba como é uma libertação muito grande. E para alguns de vocês essa carta confirma, né, totalmente aquilo que eu falei sobre os hábitos, os novos hábitos, que sim, podem estar sendo construídos aí nesse sentido de você ter mais bem-estar, ter mais saúde, ter mais disposição, né? Tudo a ver, com toda certeza, tá? E às vezes a gente pode pensar que uma coisa está que é dissociada, né? Uma coisa é dissociada da outra, mas não. Aqui tá vindo para passar que às vezes essa questão do bem-estar, para alguns de vocês, ela pode estar vindo por conta daquela libertação daquele relacionamento, né? Daqueles tipos, né, de relacionamentos. Então, assim, a sensação de liberdade que você tem, de poder agora, sabe, né, de ter liberado isso dentro de você, isso também te traz mais bem-estar, né? Então, os dias mais repletos de vida, mais repletos de alegria, mais repletos de sabedoria, de estar num lugar em que você se sente mais bem-sucedida, mais bem-sucedido, seja dentro de um relacionamento afetivo, amoroso, seja você com você, né? Vamos lá. Uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Touro, nessa leitura belíssima. Os sussurros da sua alma, Touro. O que a sua alma está ansiando para dizer a você, sussurrando para dizer a você neste momento da sua vida. Linda a mesa, adorei as cores, lindo demais. Vamos lá. Receptividade e no fundo do deck, força. Receptividade. E aí eu vou falar para vocês, segurando assim as duas cartas. Receptividade, o que você quer manter e o que você quer deixar ir. Lembra que você recebe aquilo que você deseja, tá? Nós temos o poder, lembra daquilo que eu falei até sobre a questão da espada. Nós temos o poder de delimitar, né, uma barreira saudável, limites saudáveis. Então, aquilo que é bom fica, aquilo que não é, vai. Esse ano é um ano de pontos culminantes, muitas coisas, muitas pessoas, muitos hábitos, como essa carta disse, muitas crenças, né? Soltando crenças, convicções, conceitos pré-concebidos, muitas coisas não vão ficar mais, não vão fazer mais parte das nossas vidas. Então veja ao que você está sendo receptiva, tá? E tenha a força espiritual para quebrar
com as barreiras que são necessárias. Aqui, duas energias lindas para vocês de chakra cardíaco, com toda certeza, a questão da liberação emocional, e também com todo esse amarelo que vem para vocês, uma energia de plexo solar, ou seja, o seu sol, a sua luz interior brilhando de forma resplandecente, de forma magnificente. Que leitura mais linda! Eu espero do fundo do meu coração, Touro, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a visitar, conheça o nosso site. Tá aqui o endereço no vídeo, aqui embaixo na descrição, e tem também fixado no primeiro comentário. E o endereço aparece aqui no rodapé do vídeo. É www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Touro, celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas e jamais se esqueça que você veio para brilhar. Você merece todo o sucesso, toda a realização, todas as bênçãos do divino, aqui, agora e por todo o sempre. Yes! E assim é! Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Touro. Eu sou Anne Marques, desejo para você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Touro. Até breve. Tchau, tchau!